Fala galera, aqui quem fala é o professor Linhares, professor de Química, tá certo meninos? E hoje a nossa aula vai ser funções orgânicas, tá certo? E para explicar a vocês, a aula sobre funções orgânicas ela vai ser dividida em duas aulas, tá? Hoje a gente vai iniciar falando sobre algumas funções orgânicas e na nossa próxima aula a gente vai falar sobre as que então devem terminar, né? Na verdade, a gente vai falar hoje de algumas, na próxima aula a gente termina falando sobre funções orgânicas, tá certo? Então, essas duas aulas vai ser sobre funções orgânicas, tá ok? Vamos lá, né? Com o objetivo, o que a gente propõe hoje, né? Reconhecer fórmulas representativas das funções álcool, enol, fenol e éter. Tá certo? Então hoje a nossa aula vai ser embasada nessas quatro funções, na função álcool, a função enol, a fenol e a função éter. Tá? Vamos diferenciar os tipos de álcool, como primário, secundário e terciário, e escrever as fórmulas, os nomes e as fórmulas moleculares e estruturais de compostos representativos de álcool, fenol, enol e éter, tá certo? Então esses vão ser os objetivos de hoje. Galera, né, a gente vai falar sobre a estrutura e propriedades dos compostos orgânicos, né? As funções chamadas funções oxigenadas. Primeiro, por que uma função oxigenada? Porque obrigatoriamente deve existir a presença do oxigênio ligado ao átomo de carbono, que seja diretamente ou indiretamente, tá? As funções oxigenadas, ou melhor, as funções orgânicas é um conjunto de substâncias que com propriedades químicas semelhantes, sendo identificadas pelos grupos funcionais álcool, fenol, éter, aldeído, cetona, ácido carboxílico e éster. Bom, quando a gente fala de funções orgânicas, a gente tem algumas funções, né? Todas elas estão aqui elencadas, né, na imagem. Tá? Ah, professor, mas anteriormente você falou de uma função chamada enol, por que ela não está aqui? Existem as funções orgânicas e existem as chamadas derivações das funções. A função enol é uma função derivacional, ela deriva da função álcool. Tá? Então, tipo, para que a função enol exista, ela vai derivar da função álcool. Tá certo? E mais adiante eu vou explicar melhor. Tá certo? Então, a gente também vai estudar essas funções derivacionais. Tá? E aí, outra coisa, né? O que caracteriza essa função orgânica? É um átomo ou um grupo de átomos que caracteriza uma determinada função orgânica. Professor, não entendi. Quando a gente fala de uma função orgânica, a gente está falando de uma conjunção, uma conjuntura de átomos que seja diferente de carbono. A gente falou muito nas últimas aulas sobre a questão dos hidrocarbonetos, que são funções formadas por carbono e hidrogênio. No momento que um desses carbonos ele interliga a um oxigênio, eu apresento uma função oxigenada. No momento que esse carbono se liga a um nitrogênio, eu apresento uma função nitrogenada. E a presença do nitrogênio e do oxigênio vão dar características àquele composto. E o grupo funcional nada mais vai ser essa junção de átomos à cadeia. A cadeia principal. E aí eu dou propriedades da estrutura. Então, no momento que eu ligo um oxigênio nessa cadeia principal, eu vou aumentar o ponto de fusão, ou diminuir, vou aumentar a solubilidade, ou diminuir, e assim sucessivamente em toda e qualquer propriedade daquele composto. Eu vou alterar as propriedades de acordo com a junção de novos elementos, de novos átomos. Bom, a gente vai iniciar, né, falando sobre a primeira função, que é a chamada função álcool, tá? E aí em cima aqui coloca assim, ó, R ligado ao H. Tá? Eu vou já explicar isso aqui. A função álcool ela apresenta na sua estrutura uma ou mais hidroxila. O que é essa hidroxila? A hidroxila é a presença de um grupamento OH. Toda vez que eu tiver um carbono ligado a um OH, eu tenho a chamada hidroxila, que é um hidrogênio e um oxigênio. E, obrigatoriamente, para que seja uma função álcool, essa hidroxila deve estar ligada a um carbono saturado. Ou seja, um carbono que só apresenta ligações simples. Ele não pode apresentar ligação dupla, tripla ou qualquer outra coisa que seja. Tá? Ele deve exclusivamente apresentar
um carbono que apresenta apenas ligações simples. Tá certo? Aqui, ó. Eu botei até alguns exemplos de álcool, tá? A gente tem aqui alguns exemplos de álcool e perceba que o carbono ligado ao H, ele é um carbono saturado, ele só tem ligações simples. Diferentemente aqui, ó, dos outros exemplos, né? A gente tem exemplos aqui que não são álcools, como aqui, ó. Eu tenho um carbono que apresenta uma dupla ligação, um carbono que apresenta uma tripla e um carbono de um anel aromático. Ele não, todos esses exemplos aqui são exemplos de compostos orgânicos que não são álcools, que não têm a função álcool, diferentemente do outro que são álcool, ou seja, a função álcool é uma função onde eu vou ter que ter obrigatoriamente um carbono saturado ligado à hidroxila, ligado a OH. Professor, e o que esse R ligado aqui ao OH? É o chamado radical, tá? O radical ligado a um OH, que é uma forma de representação também, tá certo? Bom, agora vamos analisar enquanto álcool primário, secundário e terciário. O que é isso? É o tipo de carbono que está ligado à hidroxila. Se é um carbono primário ligado à hidroxila, então tem o chamado álcool primário. Se é um carbono secundário ligado à hidroxila, então tem uma função álcool secundário. E se eu tenho um carbono terciário ligado a uma hidroxila, então eu tenho uma função álcool terciário. Tá? Então, justamente o que representa essa questão do primário, secundário, terciário é o tipo de carbono, se ele é primário, secundário ou terciário. Tá certo? No primeiro exemplo aqui, ó, a hidroxila está ligado a um CH2. Esse carbono só tem apenas uma única ligação com um outro átomo de carbono. Então ele é primário, fazendo com que a presença da função orgânica álcool nessa estrutura seja um álcool primário. No segundo exemplo, eu tenho aqui a hidroxila ligada a um CH. Esse CH está ligado a dois átomos de carbonos. Então ele é um carbono secundário. Obviamente, a função álcool que está presente nessa função é um álcool secundário, porque o carbono ligado à hidroxila é um carbono secundário. E no terceiro exemplo, a minha hidroxila está ligada a um C. Ó, essa estrutura está errada, tá certo, meninos? Aqui é para ser só um C, não é para ter um CH, tá? Eu peguei essa imagem aqui da internet, tá ok? Está aqui embaixo a fonte, onde eu retirei, mas aqui está errado, viu? É para ser só um C, não existir esse H não. Tá? Então vamos lá. Esse carbono está ligado a 3 átomos de carbono. Então quer dizer que o carbono ligado à hidroxila é um carbono terciário. Se ele é um carbono terciário, então a função álcool é uma função álcool terciário. Tá certo? Bom, agora vamos iniciar falando sobre a nomenclatura da função álcool. Tá? Uma coisa que a gente tem que perceber é que todas as funções elas vão partir muito dos princípios e das regras que a gente já aprendeu e já estudou lá nos hidrocarbonetos, tá certo? Então, se você tem alguma dúvida, se você precisa tirar alguma dúvida, dê uma olhada nas funções, né, na nomenclatura dos hidrocarbonetos, tá certo? Releia o material de estudo de vocês. Dei uma estudada no livro de vocês, tá certo? Dei uma olhada lá nas nossas videoaulas falando sobre hidrocarboneto, tanto os abertos, tanto normal como ramificado, tá certo? Dê uma olhadinha e se tiver alguma dúvida vocês podem me procurar, tá certo? Mas aqui vamos adiante, né? A função álcool são as mesmas anteriores estabelecido pelos hidrocarbonetos, HC, só que a gente vai acrescentar o sufixo OL. Lá no hidrocarboneto, eu disse a vocês que todo hidrocarboneto termina com O. Então, o sufixo do hidrocarboneto é O. Já na função álcool, o sufixo não é mais O, o sufixo é OL, que indica a função álcool. Tá certo? Então, toda vez que eu ver um composto onde ele terminar em OL, quer dizer que esse composto ele apresenta uma hidroxila. Ele está ligado a um OH. Ou seja, esse composto ele é um álcool. Vamos lá para as regrinhas, né? Primeiro, encontrar a cadeia principal. Né? Eu preciso encontrar a cadeia
principal. Quando encontrar a cadeia principal, é que eu vou começar a fazer o quê? Numerar a cadeia, tá? Tanto em ordem crescente como em ordem decrescente. Não é uma coisa. Primeiro, né, quando a gente fala aqui em encontrar a cadeia principal, tem que lembrar o seguinte: a cadeia principal é a mais longa, a mais ramificada e ela deve incluir o carbono que apresenta a função, tá? E eu vou explicar um pouquinho melhor isso aqui quando a gente ver o exemplo. No 2, né, numerar a cadeia principal em ordem crescente e decrescente, iniciando da extremidade mais próxima do grupo funcional, tá certo? Então quer dizer que quando encontrar a função álcool, o carbono ligado à hidroxila obrigatoriamente deve ser o quê? O carbono 1, tá certo? Colocar as ramificações, se houver, em ordem alfabética, tá certo? Lembrar daquelas terminações de, tri, elas não encontram, não se aplicam a esta regra. Tá? Se eu tenho, por exemplo, dimetil e tem um etil, vai primeiro o etil e depois o dimetil, tá certo? Porque a gente vai pela ramificação, não é para esse prefixo indicatório de repetição. Denominar a cadeia principal por prefixo, infixo e, no caso, o sufixo, obrigatoriamente tem que ser o ol, que é o que representa a função álcool. Vamos lá. Observação, né? Se a cadeia for fechada, acrescente antes do prefixo o termo ciclo, que indica que a cadeia ela é fechada. Bom, a gente tem aqui 3 exemplos, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre cada um. Primeiro exemplo aqui, ó, eu tenho CH, 3C, OH. Vamos analisar, né? Prefixo, quantidade de átomos de carbono na cadeia principal. Apenas um carbono. Então, quer dizer que eu tenho um carbono, ele é met. O tipo de ligação é simples, são do nome de an. E a terminação, ol, que é o sufixo que representa a função álcool. Como é o nosso composto? Metanol. A gente vai ver aqui outro exemplo, já, né? Neste caso aqui, como é o nome desse composto? Cadeia principal, né? Tem 5 carbonos, vai numerar em ordem crescente e decrescente, tá certo? E aí percebo que a minha hidroxila, ela tanto pode estar no carbono 2 como no carbono 4. Só que nesse caso aqui, eu tenho que lembrar o seguinte: a hidroxila ela deve estar mais próximo do carbono 1. E lembrar também da regra do menor valor. Ou seja, eu vou estar dizendo que a minha hidroxila ela está no carbono 2 e não no carbono 4. Como é que eu dou o nome desse composto? Prefixo. Tem 5 carbonos, dou o nome de pente. Apenas ligações simples, dou o nome de an. E a terminação, pentanal. Pentanol, desculpa. Pentanol. Só, meninos, que tem uma coisa. Eu devo indicar a posição exata da hidroxila. Então, nesse caso, eu tenho que dar um valor numérico de indicação de posição da hidroxila, ou seja, 2, que é o carbono onde se encontra a minha hidroxila. Então, não fica pentan, tracinho, 2, tracinho, ol. E o que esse 2 indica? Indica que no carbono 2 eu tenho um ol. Eu tenho o quê? Eu tenho a função hidroxila. Eu tenho a função álcool. Vamos aqui para o terceiro e último. Tá, ó, percebam aqui agora ó, que eu já tenho uma ramificação, tá certo? Na verdade, eu tenho 2 ramificações. Encontrar a cadeia principal, né, tá aqui, ó, 4 carbonos. A hidroxila está no carbono 1, tá? Então vamos lá, ó. Cadeia principal, 4 carbonos, né? Só que eu tenho aqui, ó, 2 ramificações do carbono 3. Ou seja, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou botar, ó, 3, porque no carbono 3 tem a ramificação, vírgula 3 de novo, porque no 3 tem outra ramificação. Como as 2 ramificações são iguais, né, só tem um carbono, vou botar di. Como a ramificação só tem um carbono, então eu dou o nome de met. Como é ramificação, eu dou a terminação il. Então fica 3,3 dimetil. Cadeia principal, but, 4 carbonos, ligações simples an. E
a função álcool. Só menos aqui tem outra coisa, tem um erro também, tá? Que é para ser 1-ol, não é 2, tá? É 3,3 dimetil 1-ol. Eu peguei essa imagem, tá certo? Dessa fonte aqui do livro. Então aqui tá errado. Não é para ser 2, é para ser 1, tá certo? Então fica 3,3 dimetil butanol. Aqui tem alguns outros exemplos, né, da função álcool. Tá? Eu tenho o metanol, o etanol, o propan 2-ol. E aí é um exemplo na questão lá do ciclo, que é a observação que eu dei. Tá? Se o composto é fechado, começa por ciclo, 4 carbonos but, ligação simples an e a terminação ol. E observação, lembrar, quando o composto ele é fechado, eu não preciso indicar a numeração dele, de posição, porque não tem posição exata para ele. Então eu não indico, tá certo? A não ser que eu tenha mais de um substituinte. Ou seja, que eu tenha mais de uma hidroxila. Aí eu preciso indicar, tá? Aí aqui eu tenho outro exemplo, né? Ó, hexan 3-ol, tá certo? Lembrar da regra do menor valor, ó, como ele fala aqui, ó, não hexan 4-ol. E lembrar também que a hidroxila tem que ficar mais próximo do carbono 1. E aqui eu tenho outros exemplos onde eu tenho mais de uma função hidroxila. Aí neste caso, como é que fica? Vamos analisar aqui o primeiro. Eu tenho aqui um composto onde ele tem 2 átomos de carbono. Então, ó, an. A terminação, ou desculpa, em, né? A terminação, peraí, vamos voltar de novo. Eu vou ter aqui 2 átomos de carbono, tá certo? Prefixo em, ligação simples an. E nesse caso eu tenho 2-ol. Ele coloca aqui esse etano, tá? Como forma só de sonoridade. Esse O aqui às vezes é adicionado com forma de sonoridade, para dar uma sonoridade melhor para a palavra, mas ele não é obrigatório, tá? Então fica etan, tracinho 1,2, porque no carbono 1 e no 2 eu tenho a função ol. Só que são duas, eu tenho que botar o prefixo di. Então fica etan 1,2 diol. E a mesma coisa vai se aplicar aos outros exemplos aqui, tá certo? Vamos lá, propriedades dos álcools. Né? Os álcools são moléculas com propriedades anfipáticas ou anfifílicas. Possuem uma parte polar e uma parte apolar. O que vai determinar essa parte polar e essa parte apolar? A parte apolar, ou seja, que não tem polos, é a parte onde vai apresentar os carbonos. Tá certo? Porque todo hidrocarboneto, ele tem essa polaridade de ser apolar. E quando eu tenho um carbono ligado à hidroxila, vai ser a parte do composto onde ele é chamado de polar, tá? Monoálcools, né? Quando eu só tenho apenas uma hidroxila no meu hidrocarboneto. Ou melhor, né? No meu composto orgânico. Com até 3 átomos de carbono, eles são infinitamente solúveis em água. Ou seja, quando eu tenho uma estrutura orgânica formada por até 3 carbonos e uma hidroxila, eles conseguem ser dissolvidos em água. É isso que ele está querendo dizer. Quanto maior a cadeia, maior a temperatura, ou seja, eu vou ter mais átomos, vou apresentar uma estrutura maior, então, consequentemente, as propriedades vão ter que ser intensificadas, né? Vou ter temperatura de ebulição maior e eu vou ter menor solubilidade em água, tá certo? Ou seja, ele não vai conseguir se dissolver tão facilmente em água. Vamos lá, a função enol. A função enol, como eu falei anteriormente, é uma função derivacional. É a função que deriva da função álcool, ou seja, ela vai ter que apresentar uma hidroxila. Só que qual é a diferença? É que essa hidroxila agora vai ter que estar ligada a um carbono insaturado. E obrigatoriamente deve ser um carbono que apresenta uma dupla ligação. E no exemplo aqui a gente vai ver bem isso. Ó. Eu tenho aqui uma ligação dupla a um carbono, onde esse mesmo carbono apresenta uma hidroxila, tá certo?
Então, ó, dois carbonos, et, ligação é dupla em e a terminação ol de um álcool, etenol, tá certo? Vamos aqui para o próximo exemplo. Eu tenho, ó, três carbonos e apresenta uma dupla ligação e a hidroxila, função enol, tá? Então, ó, três carbonos prop, uma ligação dupla no carbono 1, em, e a função álcool no carbono 1, ol, prop 1 em 1 ol. E aí o terceiro e último exemplo, né? Prop, três carbonos, ligação dupla no primeiro carbono, 1 em, e no carbono 2, o ol, que é o álcool. Então, prop 1 em 2 ol. Função fenol. A função fenol é a função que eu vou ter que obrigatoriamente ter um anel aromático e um desses carbonos do anel aromático deve estar ligado diretamente a uma hidroxila. Aí eu apresento a função chamada fenol. É um benzeno mais uma hidroxila. Os fenóis são compostos orgânicos que contêm um grupo funcional hidroxila, OH, ligado diretamente a um carbono do anel aromático, chamado benzeno. Analisando aqui o composto, né? Eu tenho aqui, ó, um exemplo de um fenol, tá certo? Tenho 6 átomos de carbonos interligados de forma fechada, de forma cíclica, apresentando ligações duplas em forma intercalada, né? 3 duplas, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. E entre um desses átomos de carbono, eu tenho uma hidroxila. Que composto é esse? Fenol. Do lado aqui, ó, eu tenho um exemplo de um composto que não é fenol. Por que ele não é fenol? Porque ele não está apresentando a ligação dupla. Essa bolinha aqui no meio é o que representa a ligação dupla, que ele tem a dupla de forma intercalada. E aqui já não tem, então ele não é fenol. Tá certo? A forma molecular e a forma estrutural representada aqui, tá certo? A forma molecular, ó, C6H6O, e a estrutural é essa que está aqui representada, tá? E aí, ó, por exemplo, eu tenho aqui essa última aqui, né, que é a forma estrutural plana. C, a ligação dupla C, ligação simples, ligação dupla C, ligação simples, ligação dupla C, ligação simples. Cada um desses átomos aqui, ó, 5 átomos de carbono ligados a um hidrogênio e apenas um ligado a um OH, composto orgânico chamado fenol, né? Função orgânica chamada fenol. Pronto. Nomenclatura do fenol. Na nomenclatura do fenol, pela IUPAC, a gente usa o seguinte: a gente usa o prefixo hidroxi mais o nome do composto aromático. Por exemplo, ele não é um anel benzênico, então é um benzeno, tá? Então eu vou botar hidróxido, benzeno, bem simples, tá? E de forma mais comum, né, a gente fala o nome chamado fenol. Mas se for pelas regras da IUPAC, é hidroxibenzeno. Bom, né? A gente vai ver aqui o exemplo agora de baixo. No exemplo de baixo aqui, a gente tem, ó, um anel aromático ligado a uma ramificação, né, chamada um metil. Então, o nome desse composto é tolueno, tá? E esse tolueno está ligado a uma hidroxila, então fica hidroxo tolueno, tá certo? Eu também posso colocar, como por exemplo, um hidróxido, 2 metil, benzeno, tá certo? Seria a outra nomenclatura dele. Nesses dois compostos de baixo aqui, ele tem uma diferença. Quando a gente for colocar, por exemplo, usar um nome comum dele, a gente tem que indicar a posição da hidroxila por alfa e beta. Quando ele está assim para cima é alfa, quando ele está de lado, ele é chamado beta. São esses carbonos mais laterais. Então, quando for assim, ó, eu vou chamar né, é alfa, hidroxo, e o nome do composto seria naftaleno, tá certo? Ou eu posso botar simplesmente de 1-hidroxo naftaleno. E o exemplo de baixo, né? Como o composto, a hidroxila está assim na composto carbono lateral, é alfa, hidróxido, naftaleno, tá? E também tem o nome de alfa,
no de beta, desculpa, beta-naftol. Tá certo? Então, vamos lá, continuando, desculpa aqui, viu? Propriedades do fenol. Eles são levemente ácidos e os fenóis de cadeia simples eles são líquidos ou sólidos de alto ponto de ebulição, tá? Vamos lá, a função éter, tá? A nossa última função de hoje. A função éter, né? O oxigênio presente aqui no composto, ele vai estar entre dois radicais orgânicos. O que são esses radicais? São os compostos orgânicos, tá certo? Então, por isso que é R, e aqui é um R apóstrofozinho em cima, né? Que é para dizer que tem que ser diferente. Mas não obrigatoriamente tem que ser diferente, tá certo? Eles podem ter a mesma ramificação, ou melhor, a mesma radical do lado direito quanto do lado esquerdo, tá? E o que define a função éter? É um oxigênio dentro da cadeia principal. Lembra lá do meu heteroátomo? Bom, o heteroátomo nada mais é que a presença da função éter, tá certo? Então, aqui tem aqui o primeiro exemplo, tá certo? Ó, cadeia carbônica, o oxigênio no meio, o resto da cadeia. Esse aqui em vermelho, ó, tem um oxigênio e as cadeias, tanto lateral, né, como da direita como da esquerda, elas são iguais. Como é o mesmo exemplo do outro lado, né? O oxigênio no meio e a cadeia do lado direito e do lado esquerdo, né, o radical direito e o radical esquerdo, também são iguais. Nomenclatura do éter. Né? Na nomenclatura IUPAC, os éteres são funções subordinadas, o que significa dizer que só aparecem como prefixos. Logo, não há um sufixo indicativo para os ésteres. Diferentemente do álcool, que a terminação é -ol, o éter ele não tem um sufixo representativo para ele, tá certo? Como é que a gente adota, né, o nome? A gente percebe que como ele é um heteroátomo, ele vai dividir a cadeia carbônica em duas partes. Uma cadeia carbônica maior e uma menor. Então, para este caso do éter, a gente vai primeiro encontrar quem é o maior e quem é o menor. E a gente vai dar o prefixo do menor, mais o termo ox, que é o que vai designar ser um éter, mais o prefixo da cadeia maior, o infixo da ligação e a terminação O. Vamos aqui dar alguns exemplos. Ó, no primeiro exemplo aqui, ó, no lado esquerdo eu tenho só um carbono, no direito eu tenho dois carbonos. Então eu sei que o maior é o da direita e o menor é da esquerda. Como é que eu vou dar um nome? Composto menor, met, mais ox, mais o prefixo do composto maior, et, o tipo de ligação an e a terminação o. Como é o nome do composto? Metox, etano. No exemplo de baixo, percebo que tanto o lado direito como o esquerdo é a mesma quantidade de carbono. Então não importa adotar qual lado, porque vai ser a mesma coisa. Eu tenho dois carbonos et mais o termo ox, traço, dois carbonos et, ligação simples an e a terminação o, etox, etano. E o de baixo, eu tenho em um lado do oxigênio um carbono, no outro lado um anel aromático que tem 6 carbonos. Então quem é maior, 1 ou 6? É 1 ou é 6, mas é fechado, não tem problema. Então fica met, um carbono, ox, que é o termo que vai representar os éteres, mais benzeno, tá? Porque eu tenho um anel aromático, eu tenho um benzeno. Propriedades dos éteres. Os éteres apresentam temperatura de fusão e ebulição mais alta que a dos álcools de forma molecular. Bom, aqui eu trago um exemplo, tá certo? Uma questão de identificação de função. Tá? Uma das coisas que a gente vê muito na química orgânica, quando a gente vai principalmente para questões de Enem, eles trabalham muito de identificação de função. Eles não são muito trabalhar na nomenclatura, tá certo? E outra coisa, já é diferente, por exemplo, do vestibular da UVA, que alguns deles trabalham com nomenclatura, tá certo? Mas esse primeiro exemplo aqui a gente vai trabalhar com só identificação de função, tá certo? Na fórmula estrutural abaixo, pertencente ao barbatonel,
que é a principal substância presente em uma planta conhecida como boldo. Essa planta é muito utilizada porque a substância em questão é eficiente para tratar males no fígado também com problemas relacionados com a digestão. Analisando a forma estrutural do composto aqui em questão, qual é o nome da função orgânica presente na estrutura. A gente vai analisar aqui a estrutura, tá certo? O que eu percebo aqui, né, como é que eu vou atrás da função? Veja o seguinte, se são funções oxigenadas, tem que ter a presença de um oxigênio. Onde é que tem oxigênio aqui? Aqui embaixo, ó, tem um OH. Peraí, OH é uma hidroxila. Então só pode ser o que? Álcool, enol ou fenol. Tá? Pode ser uma dessas três. Eu já descarto a letra B e já descarto a letra E. Não é isso? Esse álcool, esse hidroxila, está ligado a um carbono que tem uma dupla ligação. Já descarto o álcool. Pode ser enol ou ainda pode ser fenol. Só que eu percebo que esse composto aqui, ó, ele tem 3 ligações duplas, de forma intercalada. Então, esse aqui é um anel aromático, que está ligado a uma hidroxila. Então, nesse caso, eu tenho um composto chamado fenol. Alternativa C. Tá certo? Galera, a gente para por aqui hoje. Tá certo? Eu vou mandar aí uma atividade para vocês lá no aula online. Tá certo? Vejam a questão, deem uma olhada. Vocês vão precisar dar uma revisada aqui mais uma vez no vídeo, tá certo? Fazer a questão, tá? Tenham muito cuidado. E meninos, uma coisa que eu digo a vocês, estudem. Tá? O futuro de vocês é o futuro através do estudo, tá? Então estudem de verdade, levem a sério esses estudos domiciliares, tá certo? Não deixem as atividades para depois, não deixem acumular, façam sempre no dia, tá certo? E se vocês tiverem dúvida a respeito do conteúdo, se não ficou bem clara a explicação, coloquem no grupo do WhatsApp da turma. Professor, não entendi isso, você pode me tirar a dúvida, pode explicar? Eu posso fazer uma outra plataforma, posso fazer um outro formato de vídeo, tá? Comentem, falem. A gente só pode saber o que se está sendo bom ou ruim se vocês disserem. Então sempre relatem o que vocês estão achando da aula. Ah, professor, tá legal, estou gostando. Professor, não estou entendendo isso. Professor, que tal fazer isso? Então, sejam também protagonistas da aula de vocês, tá certo? Deem sugestões, falem, comentem. E não deixem as atividades para depois, tá certo? Tenham uma boa semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.